Queres passar para aqui, Ana? Então nós estamos a fazer este estudo de como ter um coração de Maria no mundo de Marta. Lembram-se? Temos estado a fazer isto. Já começámos o ano passado, algures no tempo, já não me lembro bem. E tem sido muito bênção este estudo, pelo menos para mim tem sido. Era um livro que eu, sem ser para fazer um estudo de mulheres, leria do princípio ao fim muito bem. Ele é muito fácil de ler, a autora é muito bem humorada e tem histórias aqui no meio que eu não vos passo, às vezes não faz muito sentido estar a falar o nome dela, porque é uma coisa diferente eu contar pessoalmente uma história minha ou contar de outra pessoa. Este livro existe já em português, português abrasileirado, e foi pedido ao nosso irmão Alberto, que vai vir para a semana, para que pudesse trazer algumas cópias. Não sei se ele vai conseguir trazer ou não, mas eu acho que seria um bom investimento que cada uma de vocês poderia fazer às vossas almas, até porque vai ativar muitas coisas que vocês já aprenderam e ouviram noutros meses, e depois também era uma maneira de vocês ainda tirarem mais chumbo, de certeza que tiram mais chumbo do que ser só aquilo que eu vos falo. Portanto, fica aqui o desafio de poderem ter, não vai haver livros para todas, obviamente, mas aquelas que tiverem grande desejo, quem sabe, possam conseguir. Então, como sempre, tenham as vossas Bíblias aí à mão, e nós vamos abri-las várias vezes. E o coração maleável de Marta é o título da nossa lição hoje, do nosso estudo hoje. E vocês já vão começar a perceber porquê eu estar a começar desta maneira. Eu não sei muito bem porquê que Jesus escolheu, e depois de muita oração, diz os Evangelhos, que ele passou a noite toda a orar antes de escolher os seus discípulos, homens que eram iletrados, homens rudes, sem modos, às vezes mal educados. E escolheu-os para ser os discípulos e para serem aqueles que iriam mudar o mundo e que iam ser seus embaixadores e iriam levar a sua palavra. Na minha lógica, ou talvez até na vossa, possa parecer que seria mais fácil Jesus encontrar uns fariseus que fossem temente a Deus. Fariseus sabiam bem a Bíblia, de trás para a frente, de frente para trás, não iam fazer assim perguntas ignorantes, como às vezes os discípulos fizeram, e podiam muito mais, se calhar, ser respeitáveis na sociedade. Imaginem Jesus andar com um grupo de fariseus pelas aldeias e pelas cidades, e as pessoas dizem, não, aqueles são pessoas estudiosas. Humanamente falando, se calhar seria essa a lógica, mas não foi essa a lógica de Jesus, porque ele preferiu muito mais, em vez de ter pessoas capazes, que tivessem grande capacidade intelectual, grande conhecimento bíblico, ele queria pessoas disponíveis. Porque são a essas pessoas disponíveis a quem ele trabalha e que ele faz com que o coração fique maleável. Percebem? Porque um fariseu que quisesse ser discípulo de Jesus tinha que tirar ali muitas camadas, tinha que ser desformatado. Quem percebe de linguagem de computadores percebe um bocadinho mais isto. Formatar as coisas tinha que desformatar, ou seja, às vezes até nós temos ideias e noções que não estão certas e que depois custa mais perder aquela ideia que nós já tínhamos do que aprender de novo algo. E com os discípulos era isso que Deus queria. Deus queria homens que fossem rudes, estivessem bruto, fossem diamantes ainda que precisassem lapidar, mas estivessem disponíveis para Ele. Que quando Ele cortasse ou quando Ele limasse alguma coisa, eles não se queixassem, mas eu sou importante, como é que me estás a fazer isso? Percebem? E é esse tipo de corações que Deus quer, e quer em nós também. E quis também em Marta. Há um irmão nosso chamado Paul Powell que escreveu: Deus está mais preocupado com o nosso caráter do que com o nosso conforto. O seu objetivo não nos é paparicar fisicamente, mas aperfeiçoar-nos espiritualmente. E é verdade. Neste processo de nos tornar maleáveis, de nos tornar flexíveis, e com isto entendam sempre que nunca é em relação ao pecado. O pecado, nós temos que ser sempre fortes e feias contra ele e não abrir brecha nenhuma. Mas maleável nos relacionamentos, maleável em relação ao que a palavra fala, maleável em relação ao que Deus nos diz. Isso é o que Ele quer. Isso era o que o Filho dele representou aqui na Terra. E é por isso que eu acho que, quando nós começámos este estudo e começámos a falar de Lucas 10, lembram-se daquele jantar em que Marta teve lá aquele piripaque, que pronto. Porquê é que Jesus não deixou aquilo passar? Às vezes nós preferimos, olha, nem vou dizer nada, nem vale a pena. Porquê é que Jesus insistiu em corrigir Marta? Porquê é que
ele não elogiou só Maria e teve que chamar a atenção de Marta. Sabem porquê, irmãs? Porque Jesus é Deus e sabia muito bem que aquilo não era só uma birrinha. Por trás daquele desabafo em voz alta que Marta tinha tido, estava uma ideia muito errada, que nós mulheres temos muitas vezes, e posso ousar a dizer que todas nós, até as mais novas, já têm esta ideia no coração, de que o nosso valor está quando nós somos produtivas. E como Marta queria ser produtiva, e não estava a conseguir ser produtiva porque a irmã não estava a ajudar, ela irritou-se. E o que Jesus queria ensinar a Marta, sabem, irmãs? Marta pensava que tinha valor porque era produtiva, Jesus queria que ela aprendesse que tinha valor simplesmente porque ela pertencia-lhe. O nosso valor não está no que fazemos, não está no que temos, está em quem somos. E enquanto nós não sublinharmos isto bem no nosso coração, enquanto isto não for uma verdade absoluta nas nossas vidas, nós vamos sempre andar a lutar com baixa autoestima, com a opinião dos outros, gostam de nós, não gostam de nós, com, eu agora estou doente, não estou a conseguir fazer isto, nem me sinto bem. Não te sentes bem porquê? Deus sabe que não consegues fazer mais nem melhor. O teu valor não está naquilo que tu produzes, naquilo que tu fazes. O teu valor está em quem tu és. E se tu já és uma filha de Deus, tu és tudo para Ele. E Jesus, quando corrigiu Marta, e quando disse, Marta, Marta, que estás cansada com tantas atividades e com tantas coisas na tua cabeça, ele estava a querer dizer, Marta, senta-te aqui porque tu tens valor é aqui, não é na cozinha. É aqui aos meus pés, é junto de mim. E Maria percebeu isso. Maria percebeu isso, por isso é que ela estava aos pés do Senhor. Então, irmãs, vinquemos isto muito forte e se precisarmos não levar mais nada esta tarde, que levemos isto. O meu valor está em quem eu sou, em Cristo. Ele conquistou para mim uma salvação perfeita e plena. E é vergonhoso quando eu diminuo a salvação dele, achando que preciso acrescentar alguma coisa. Que preciso acrescentar status, que preciso acrescentar beleza, que preciso acrescentar simpatia, que eu preciso produzir as coisas. Eu tenho que ser uma pessoa daquelas indispensáveis, que quando eu não estou, toda a gente sente a minha falta. Isso é orgulho e isso é basear o nosso valor em algo muito instável. Porque amanhã podemos estar a fazer isso e amanhã podemos não estar. E depois vamos para depressões, e depois vamos para por aí abaixo, porque a nossa base não está a ser esta verdade. O meu valor está em quem eu sou em Cristo. E aquilo que Ele conquistou para mim na cruz faz-me ser uma obra-prima. É isso que Efésios diz, que Ele nos salvou para que nós andássemos... Deixem-me-vos ler Efésios 2:10. É melhor eu ler do que eu dizer uma versão adulterada. Porque somos feituras suas, e isso no original quer dizer obra-prima. Somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, somos obras-primas, não estamos completas ainda, não estamos perfeitas ainda, eu estou longe de ser ainda, mas eu já sou, eu já tenho o título, percebem? É como um diamante que é tirado, que é extraído da terra, está em bruto, mas pelo tamanho dele, pela qualidade dele, toda a gente sabe que aquilo vai ser uma coisa maravilhosa. Toda a gente percebe do assunto. Quem não perceber pensa que aquilo é só uma pedra. O nosso Senhor olha para nós e percebe do assunto, sabe que nós somos preciosíssimas. Precisamos ainda de uns retoques, e de umas afinadelas, e de umas limadelas, mas a gente chega lá. A gente chega lá, está bem? Se a gente tiver este coração maleável, nós chegamos lá. Eu tenho quase a certeza que se Marta é como nós, e ela era, porque era uma mulher normal, não era uma super mulher, quando Jesus lhe chamou a atenção, numa sala cheia de convidados, inclusive é da irmã, que deve ter feito um sorriso, Jesus tinha acabado de dar um grande elogio a Maria, Marta deve ter ficado com os fervores e com os calores, e se calhar passou-lhe pela cabeça aquilo que passaria na minha e na vossa. Estou-me a chamar a atenção, eu estou aqui a fazer este jantar, estes cuidados todos, aqui esta forma a pensar nos outros, e é assim que me pagam. Olha, então está bem, eu vou-me embora. E depois vocês vão ver o valor que eu tenho. Pois quando vocês quiserem comida e não tiverem, onde é que está a Marta? Eu era capaz de dizer isso tal e qual. Isso não dizia, pensava. Porque ninguém gosta de ser chamada a atenção à frente dos outros, obviamente.
Mas eu sei que o Senhor Jesus, quando falou, e naquelas palavras que disse Marta, Marta, ele tinha muito amor a dizer isso. E ele, por amar a tanto, é que ele teve que parar dela comprar esta mentira de se achar que o valor dela estava na cozinha, porque ela tinha muitas coisas para fazer e era indispensável, e que o valor dela estava em parar tudo e ficar aos pés dele. Aí é que ela mostrava realmente que compreendia esta verdade. A Bíblia não fala mais nada em relação ao que é que aconteceu a seguir neste episódio do Lucas 10, termina com as palavras do Senhor Jesus, e eu vou interpretar isso como sendo porque Maria não respondeu nada, Marta não respondeu nada de volta. Apesar da Bíblia não confirmar isso, eu penso que o facto da história terminar aqui quer dizer que ela ouviu, se calhar custou, digeriu e aceitou. E sabem porquê que eu digo isso? Porque isso é a única maneira de explicar a Marta que aparece depois em João 11 e em João 12. Só há uma maneira de explicar aquela mulher completamente transformada mais à frente. É ela ter aceitado a disciplina e a chamada de atenção de Deus, que é sempre perfeito na vida dela. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência nisso. Eu já levei uns puxões de orelha bem forte de Deus. E sei que isso é amor. Mas mesmo sendo amor, não vou dizer que foi a coisa melhor do mundo. Porque na altura não é. Na altura não é. E eu não sei se vocês já experimentaram isso ou não. Mas desafio-vos a que experimentem. Primeiro porque vocês têm coisas para mudar. Todas vocês. E muitas. E não é por vos conhecer que eu digo isto, mas é por me conhecer a mim. Eu tenho muitas coisas que mudar e melhorar. Então vocês não são diferentes de mim também. Segundo, porque isso faz com que nós melhoremos. Isso faz-nos aperfeiçoar. E isso faz com que nós tornemos uma melhor versão daquilo que somos agora. Esses puxões de orelhas, essas correções, estas chamadas de atenção. Terceiro, como nós vamos ver mais à frente no nosso estudo, se nós não aprendemos a bem, se calhar vamos aprender a mal. Como um bom pai que ensina, se diz à primeira bem e não vai, há outras maneiras de passar a verdade. E Deus também é um pai e também cuida assim. Por isso, minhas queridas, um coração maleável, por mais que custe, é o melhor. E é o mais belo numa mulher. É esse coração maleável a Deus. Um coração que Deus pode dizer, agora faz isto e tu fazes, agora faz aquilo, fazes. Porque és obediente e porque estás disponível para Ele. E como eu dizia, não sei se vocês já tiveram alguma experiência dessas ou não. Vocês agora podem estar a recapitular nas vossas mentes. Se não tiveram, eu sugiro e fortemente vos aconselho a passarem mais tempo na sala de estar. Porque quando nós estamos muito atarefadas na cozinha, como Marta, nós não vimos bem as coisas. Ouvimos à distância, não interpretamos bem. Se calhar até Jesus já podia ter dito na sala, então mas a Marta não está aqui connosco. Maria, a tua irmã. E Marta, como estava na cozinha, nem ouviu. E depois quando veio lá com aquela interpretação de que estava a ser injustiçada e negligenciada e que ninguém estava a dar valor ao que ela fazia. Então, queridas, é passar mais tempo na sala de estar e para aquelas que estão a ouvir o estudo agora pela primeira vez, sala de estar é aos pés de Jesus. Nós, durante este estudo, temos estado a fazer esta referência que o trabalhar na cozinha e o estar na presença do Senhor, os nossos tempos a sós com Deus, os nossos tempos só nós e Ele, é na sala de estar, é em privado, é na intimidade. E depois é que nós fazemos isso, é que podemos servir muito melhor na obra, que a gente chama aqui de cozinha, mas é servir onde for. É na casa, na igreja, lá fora, trabalhar. Fazemos muito melhor depois de termos estado este tempo a sós, carregarmos as baterias e depois devemos servir. E não o inverso, como Marta, que serviu e queria depois vir para a sala de estar. E aí as coisas não vão dar certo. Então aconselho-vos a vocês estarem mais tempo na sala de estar, ou estarem com outra postura na sala de estar, ou então sondarem o Senhor e dizer, Senhor, como é que tu queres que este tempo a sós contigo seja? Porque Ele também está interessado nesse tempo a sós. Então Ele também vos vai dizer, olha, eu sugiro que tu desligas o telemóvel quando estamos os dois. Só para estarmos mais à vontade. Eu sugiro que tu faças isto num sítio diferente. Eu sugiro que faças num horário diferente. Tu agora estás muito cansada, estás estressada. Percebem? Falem vocês e o Senhor e cheguem a essa conclusão do que é melhor. Mas é ali que nós recebemos alimento dEle e é ali que nós recebemos os puxões da orelha dEle. E isso são muito importantes. São muito importantes. Não negligenciemos, por mais que isso nos possa custar. E tenho aqui um versículo que nós podemos ler também juntas, que está em Jó, o livro de Jó, que está antes de Salmos, e o capítulo 5.
Jó capítulo 5, o versículo 17 e o versículo 18. Quem puder ficar de pé e ler, eu agradeço. Jó, desculpa. 5, capítulo 5, versículo 17 e 18. A Almarida vai ler. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque Ele faz a chaga e Ele mesmo liga. Ele fere e as suas mãos curam. Quer dizer? A minha versão, e não é uma versão diferente, só diz uma palavra diferente, eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende, aí dizia outra coisa, não era? Castiga. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. E depois vem esta parte deliciosa, porque Ele faz a chaga e Ele mesmo a liga, Ele faz o curativo. Ele fere e as suas mãos curam. Por isso é que nós não devemos ter medo dessas feridas, ou desses golpes, ou dessas chamadas de atenção de Deus, porque Ele é tão grande que Ele faz a ferida e cuida dela. Inclusive, cura. E nesse processo de cura, nós experimentamos o amor dEle como não queríamos experimentar. Ou não é tão bom quando nós nos magoamos, ou quando ferimos-nos de alguma maneira e venha alguém logo, deixa-me tratar da tua ferida. Não, eu consigo. Não, deixa-me eu tratar da tua ferida. Não é uma gentileza e um carinho que se mostra de preocupação para connosco, pois Deus faz-nos a ferida, porque nós precisamos, porque está ali uma coisa a mais, porque está ali um orgulho a sobressair, e aquilo vai virar um tumor na nossa alma, e Ele corrige, Ele corta, Ele faz a incisão no sítio certo, e depois cura. Maravilha. Então nós vamos fugir destas mãos? Não, irmãos. Não. Marta não fugiu. E assim também nós não devemos fazer. O Senhor faz a chaga, Ele mesmo a liga, Ele fere e as suas mãos curam. Amém. Esta questão do ser ou não ser, que Shakespeare falava, aqui no nosso estudo nós podemos apropriar mais, aprender ou não aprender, eis a questão. Isto porque chamar a atenção, Deus chama a todas. Porque Ele ama a todas. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. É certo que quanto mais próximo eu estiver dele, provavelmente melhor eu vou ouvir. Se eu estiver a falar com alguém lá ao fundo da sala e falar baixinho, a probabilidade da pessoa me ouvir é baixa. Se essa pessoa estiver ao pé de mim e se ouvir relativamente bem, essa pessoa vai conseguir perceber o que eu disse. Deus fala com todas, eu não tenho dúvida nenhuma. A questão é qual é a nossa postura. Se nós aceitamos ou se nós recusamos aquilo que Ele nos diz. Porque aí é que está, nós somos tão duras de coração por natureza que recusamos este ato de cura dele. Todas nós já o fizemos. Se calhar muitas vezes Deus a querer tirar, deixa-me tirar isso que está aí, esse sinal, essa marca, essa ferida, que eu tenho que avivar os bordos para isso cicatrizar melhor, e nós recusamos, não, eu estou bem assim. E não estamos. Mas isso, Ele ama-nos tanto e dá-nos o livre-arbítrio que faz com que nós possamos, inclusive, recusar algo tão bom como a cura que Ele nos dá. Eu não tenho dúvidas que qualquer uma de nós aqui diria que não é perfeita. Tem aqui alguém perfeito? Não temos de ter uma conversa. Vou-te provar que não és. Só por estás a dizer que és, já não és. Nenhuma de nós é perfeita e qualquer uma de nós admite isso. Só que nós só não gostamos de admitir tão facilmente quando temos que ser específicas. Porque dizemos, ninguém é perfeito, estamos bem, estamos seguras. Agora, tu não és perfeita aonde? E dar especificidade já não é tão agradável, porque aí já é pôr o dedo mesmo na ferida. Isso já não gostamos tão bem. Então, quando alguém nos chama a atenção de alguma coisa, e se houver alguém que nos ama assim tanto que o faça, ouçamos, pelo menos, mas quando alguém nos chama a atenção de alguma coisa, a reação natural é defensiva. Depois começamos com os calores internos, que começamos a ferver como é que alguém nos ousa chamar a atenção. E depois, normalmente, podemos parar aí, se formos minimamente sábias, ou podemos investir, que é aquilo que fazemos quando nos sentimos ameaçadas. É invadir, sermos agressivas. E o objetivo é, eu vou destruir o que aquela pessoa está a dizer para provar que ela está errada. E isso não é muito sábio, mas é muito natural. E se não aconteceu com cada uma de vocês,
porque ficaram caladas, se calhar por dentro você já dizia-lhe isto e eu dizia-lhe aquela. E depois de tudo já se ter dito e ter-se desmontado todas as palavras da outra pessoa, a última tacada, que é mesmo para mandar abaixo, e saímos da sala e a última tacada é darmos um ar espiritual, porque nós, como somos crentes, temos a mania, e dizemos alguma coisa tipo, mas tira-me até a primeira trave do teu olho. E isto, porque estamos a aplicar um versículo da Bíblia, que eu vou-vos ler, que diz, ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então, o que nós estamos a querer dizer aqui, como é que tu te atreves a estar-me a criticar a mim? Logo tu, que tens 1001 falhas e que muito aturo eu, e estás-me a querer dizer isso. Essa é a tacada final, normalmente saímos depois, que é para ficar no ar. Aquele ambiente de santidade, de que nós mandamos aquela tacada de que somos muito espirituais, e deixem-me-vos dizer que um argueiro é uma coisa pequenina comparada com uma trave. E aqui, quando o Senhor Jesus explicou este versículo que eu vos li, que tem em vários evangelhos, mas este é o livro de Lucas 6, ele estava a querer dizer como é que tu queres tirar uma coisa mínima do olho de alguém quando tu tens uma coisa enorme à frente do teu. Quer dizer, nem é lógico. E era isso que ele estava a querer ensinar. Mas nós usamos isto para darmos um ar de vítimas e para darmos um ar de que nós somos melhor do que aquela pessoa, porque nós só temos o argueiro e ela que tem a trave. E dizemos isto, explodimos e mostramos assim que nós temos um coração maleável. E um coração maleável não é isto. E pode ser muito normal e muito natural, mas não é de todo o que Deus quer. E Marta, para mérito dela, nós não sabemos muito bem como é que encerrou aquela noite lá em Betânia, quando houve aquele jantar, mas para mérito dela, leva-nos a crer que ela aceitou a repreensão do Senhor, digeriu. Pode até ter falado com o Senhor à parte, e disse, Senhor, perdoa-me eu ter falado assim daquela maneira, e Ele deve ter dado um conselho, e deve ter explicado, e ela deve ter digerido as coisas de alguma maneira, porque quando aparece em João 11, que Marta aparece em João 11, vamos ver a Marta em João 11, vamos abrir nessa passagem, que nós já falámos no último culto que tivemos em março, mas convém nós relermos a transformação desta Marta. João 11. Evangelho de João, capítulo 11. Neste último culto, em março, nós falámos sobre a questão da morte de Lázaro e as lições que podíamos tirar dele. E esse culto, apesar de ter sido muito longo, foi 1 hora e tal, depois quando eu vi o vídeo que eu vi, foi muito bom, irmãs, muito bom. E ainda não está disponível online, mas vamos ver se a gente trata disso. João 11, estão todas lá? É 11 e já vamos a muitos 11, a muitos versículos. Estacionem em João 11 e depois nós já vamos ver os versículos, está bem? Pronto, então esta Marta não ficou perfeita, obviamente, depois daquele encontro com Jesus, até porque nenhuma de nós fica perfeita, mesmo apesar de muitos encontros com Jesus, perfeitos só teremos lá um dia no céu, mas vamos melhorando, e esta Marta melhorou e muito. E quando nós vemos em João 11, ela ainda é um bocadinho impaciente, é verdade, ela ainda é muito prática, tanto é que quando o Senhor Jesus disse para abrirem o túmulo de Lázaro, ela disse logo, Senhor, já cheira mal, tipo, vamos ser lógicos e práticos, está lá 4 dias. Muito prática, muito racional, Marta era assim. Impaciente também, porque deve ter estado a olhar para o relógio, não sei como é que eram os relógios da altura, mas 1001 vezes à espera que Jesus viesse para salvar o irmão que estava doente. Mas quando ela vai ter com Jesus, e como ela vai ter com Jesus, é impressionante. Lembrem-se que esta Marta, em Lucas 10, recebeu Jesus e a comitiva dele, a sua casa, e nós não sabemos quantas pessoas eram, mas muito provavelmente eram para aí uns 30, 40, 50 homens que andavam com o grupo, não era só os discípulos, e homens comem bem, e o jantar é quando eles tomavam a refeição mais nutritiva, portanto, tinha que estar uma mesa muito farta, e ela teve aquele stress todo em querer preparar tudo. Nesta altura, quando Lucas 11, o irmão Lázaro já morreu, e alguém diz a Marta que Jesus tinha chegado à aldeia, ela deixa tudo e vai ter com ele.
E nós, como vimos no último culto, o deixar tudo, a casa dela devia estar cheia de pessoas. Nós percebemos isso, que esta família era muito querida em Betânia e estavam lá muitas pessoas para os consolar. Tanto é que depois, mais à frente, na passagem, quando Maria sai, vai muita gente atrás porque pensavam que ela ia chorar para o túmulo. Porque a casa estava cheia e eram pessoas que queriam consolar, eram convidados. Os convidados têm que ser bem tratados, nós não podemos receber os convidados e deixá-los aqui. Queremos, vai cá, alguém precisa de alguma coisa? Olha, onde é que está não sei o quê? Ou, onde é que é a água? Onde é que toalhas para a casa de banho? Onde é que... E Marta é que estava ali a coordenar tudo. E ela sai e vai ter com Jesus. A Marta de Lucas 10 nunca faria isto. Porque muito provavelmente Marta era uma primogênita, muito provavelmente Marta era a mais velha. E como mais velha estava habituada a ser ela a liderar as coisas, a tomar conta das coisas, a segurar as pontas. Ela era a estrutura da família. Vemos uma Maria mais doce, mais contemplativa. Vemos um Lázaro, deduzo eu que seria o mais novo, se calhar com uma saúde frágil, por isso é que ele também ficou doente e morreu, mas ressuscitou. E vemos aqui esta Marta, que era a fortaleza ali de casa, ela que tomava conta de tudo, ela que coordenava tudo, ela que estava à frente de tudo. E ela deixar a casa com pessoas, ela deixar a irmã que estava inconsolável em casa e ir ter com Jesus, é sinal de uma transformação, é sinal de prioridades. Jesus à frente e tudo o resto depois. É esta a prioridade, irmãs. Até perante a morte, até perante as circunstâncias difíceis que ela estava a atravessar em João 11. Jesus à frente. E foi ter com Jesus, foi correr ter com Jesus. E quando fala com ele, vocês veem isso aí no versículo 21. Acho que também tenho aqui. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E isto aqui mostra tanta vulnerabilidade, não é? Já não é aquela Marta fortaleza que estava a coordenar tudo, é esta Marta, se tu estivesses aqui. Mostra dor, mostra maleabilidade e talvez isto fosse devido à dor. É certo que ela estava a atravessar um dos momentos mais dolorosos da vida dela, ter perdido o irmão. Mas esta Marta é uma Marta diferente. Esta não é a Marta de Lucas 10. E por isso ela não ficou só por isto. Tanto é que, se vocês lerem mais à frente, Maria repete exatamente estas palavras, mas Maria não diz o que Marta diz a seguir deste versículo 21, que é isto. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela não hesitou. Estas duas frases são seguidas. Estas duas frases não é, ó Senhor, se tu estivesses aqui, chorou, e depois, mas agora, não. Ela mostrou fraqueza e que era vulnerável, Senhor, se tu estivesses aqui. E a seguir mostrou, mas eu também agora sei. E isto é fé. Isto é fé. Esta é a Marta diferente. É uma mulher de fé, de coragem, que confia que Deus é Deus, Jesus é Deus e que Ele pode fazer aquilo que ela nem sequer imagina. E é uma Marta diferente porque já não é a Marta que teve o chilique em Lucas 10 de querer as coisas à sua maneira. Olha ela a dar toda a liberdade de Jesus. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Faz tu. Faz como tu quiseres. Faz como tu achares melhor. Já não é aquela Marta que em Lucas disse... está aqui na folha a seguir. Já não é aquela Marta que Lucas disse, Senhor, diz-lhe que me ajude. Não foi isso que ela disse a Jesus em relação a Maria? Ó Senhor, diz-lhe. Ela está a pedi-las, quer dizer, está aí sentada e eu aqui a trabalhar. Diz-lhe. Dura, difícil, resmungona. Já não é esta mulher assim, mas é aquela que diz, Jesus, faz tu à tua maneira. Eu confio que isso é melhor. Eu confio que tu fazes melhor do que eu alguma vez poderia fazer. E é esta Marta, com um coração maleável, que ele revela-se de uma maneira estrondosa, porque a seguir ele diz aquilo que ele não disse a mais ninguém, nem a discípulos ele disse esta frase, ou pelo menos não ficou registada. Ele revelou-se e disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. E depois está a falar com ela, porque só estão os dois. Crês tu isto? Estão os dois a falar.
Ele percebeu claramente que aquela Marta que veio correr ter com ele não era a Marta de Lucas 10. Ele percebeu e o ato de fé dela mostrou mesmo isso. Então ele também se revelou a ela como nunca tinha se revelado antes, porque ela também o buscou como talvez nunca tenha buscado antes. Foi em desespero que ela o buscou. E ele revelou-se e mostrou isto. Ele fez-lhe uma pergunta e ela respondeu. O que é que ela respondeu aí no versículo 27? Eu acho que tenho aqui... Não. Podes ler, Sofia, se faz favor. Disse ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Muito bem. Os estudiosos dizem que esta é uma das mais maravilhosas declarações de fé escritas na Bíblia. E é tão maravilhosa, sabem porquê? Porque Marta disse exatamente, tal e qual, o que era certo e quem Jesus era. Ela acertou na realidade quem era Jesus. Quando ela disse exatamente isso, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Mostra uma fé e mostra uma convicção. Sabem que ela estava a falar do Messias que estava profetizado nas Escrituras, que era o Velho Testamento. Mostra conhecimento bíblico também. Mostra-se que ela tinha-se andado a aplicar na Bíblia e a aplicar em buscar o Senhor. E por isso ela dá esta afirmação. E reparem que não é uma Maria que é contemplativa, que é muito sensível, que diz, sim, Senhor, eu sei que tu és o Cristo. É uma Marta prática, racional, operacional, inquieta, que gosta de fazer, e gosta de estar a fazer alguma coisa, parada é que não. É esta Marta que chega à profundidade desta verdade. E isto traz esperança para todas nós. Tenhamos nós um bocadinho mais de Marta, um bocadinho mais de Maria, esta questão de que a nossa proximidade a Deus vai fazer com que até que traços do nosso temperamento ganhem um novo contorno. E ela, que era uma pessoa que estava sempre muito ativa, não era assim de parar e ficar a pensar na vida e estar a filosofar, mas conseguiu-se dizer estas palavras e estas verdades maravilhosas de que realmente o Senhor Jesus era o Cristo. Mas as transformações de Marta não terminam aqui. Portanto, ela deixou os convidados, foi ter com Jesus, mostra uma fé incrível e uma confiança em Deus quando fala com Jesus. E depois leiam aqui comigo o versículo 28. Quem é que lê aí, por favor? Porque aí também está um doce traço mudado em Marta. 11, 28. E dito isso partiu, chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo, o Mestre está aqui e chama-te. Esperem lá, em Lucas 10 tinha havido rivalidade entre irmãs, não foi? E competição entre irmãs. Marta ficou chateadíssima com Maria e as coisas, se calhar, no início, depois daquele episódio, até ficaram assim um bocado azedas entre as duas, porque uma tinha recebido um louvor, a outra tinha recebido uma chamada de atenção. Mas isso já está resolvido aqui, porque Marta vai chamar Maria, diz, o Mestre chama-te, nós não sabemos se ele chamou ou não, porque nós não ouvimos essas palavras, mas de qualquer modo, aquela Marta que antes estava a querer tirar a irmã dos pés de Jesus, agora estava a conduzir a irmã para os pés de Jesus. É uma transformação ou não é? Quando nós andamos perto de Deus, estas mesquinhices e estas coisas que parecem rivalidades e problemas e competições deixam de existir. Porque Ele toma o foco das coisas. Estas irmãs, perfeitamente reconciliáveis, ela com certeza muito preocupada com Maria, porque Maria era mais vulnerável, era mais frágil, e a morte do irmão deve ter abalado profundamente. Aliás, ela, todo este capítulo 11, ela é assim muito contemplativa, não vemos assim ela a ter reação, a reagir, diz, olha, morreu e agora vamos fazer... Não, ela deixava-se levar e consumir pela dor, mas Marta estava aqui a apoiá-la e a ajudá-la, e que bênção ver a mudança em Marta. Destas mudanças que houve em Marta, existem 3 coisas que nós podemos e devemos aprender. Porque este é o tipo de transformação que eu estou certa que todas querem. Isto é o tipo de transformação. É nós melhorarmos tanto que até as pessoas ficam impressionadas. E, a sério? Mas tu antes eras assim e assim e agora respondeste-me assim, falaste-me assim, agiste assim. É este tipo de transformação que Deus quer fazer em nós. E há para isso uma disposição em nós, tem que haver para esse coração maleável acontecer. E nós podemos aprender com Marta a fazer 3 coisas, e é isso que nós vamos agora estudar um bocadinho. E elas são estar disposta a ouvir, porque também temos de estar a ouvir o que o Senhor nos diz,
agir de acordo com o que se ouve, o que ele falou é o que eu vou fazer. Isto chama-se obediência. E aceitar a disciplina, porque às vezes essa disciplina é produtiva, às vezes não, quando ela vem do Senhor é sempre produtiva, é sempre edificante, é sempre com um objetivo maior, como nós também vamos ver versículos que dizem isso. E quem ama corrige, é isso que a Bíblia nos ensina e ensina aos pais acerca disso. E o Deus que ama também nos corrige e nos faz melhorar. Então, 3 coisas aprendemos nós com a Marta e ela fez estas 3, por isso é que ela sentiu, por isso é que ela viveu transformação na vida dela. Porque quando ela ouviu o que o Senhor Jesus disse, Marta, Marta, ela ouviu, ela aceitou, ela corrigiu, se calhar ela começou a ter cuidado com isso, se calhar ela começou a ter um tempo a sós com Deus diferente, se calhar ela começou a priorizar. Marta, então, mas não, olha, agora não posso, agora estou aqui e a esta hora, por favor, não me incomodem. Não vale a pena virem cá a casa, pedir isto ou aquilo, porque eu não atendo. Começou a ser mais firme e a priorizar o que era importante e aceitou a disciplina do Senhor, porque ouvir aquilo em alto e bom som no meio de uma sala cheia de pessoas não seria de todo fácil para o nosso orgulho. Mas ela aceitou, digeriu e evoluiu por causa disso. E nós temos de ser assim também. O Senhor Jesus hoje não fala connosco audivelmente, como falou com ela porque ele estava fisicamente ali, mas de qualquer modo não só ele fala através da sua palavra, como ele pode até nos admoestar e corrigir através de alguém. E nós sondarmos sempre se essa direção vem do Senhor. Não é que cada pessoa que venha ter connosco nos diga alguma coisa, nós, é o Senhor. Não é. Pode ser outra pessoa que está a querer me aperfeiçoar. Mas na força daquela pessoa não vai acontecer nada. Na força do Senhor vai. Mas é pelo menos nós sondarmos esse Senhor. Se realmente há alguma verdade naquilo que me foi dito, aquela chamada de atenção que me disseram, posso eu realmente melhorar nisto? Ajuda-me, Senhor. E se vem dele, essas coisas vão ser corrigidas corretamente. Agora, também não é achar que ser maleável é receber a palavra de qualquer pessoa. Percebem? Não pensem que, eu agora vou ser humilde, tudo o que me disserem eu aceito. Não. Isso vai sempre ser filtrado, isso vai sempre ser levado à presença do Senhor para ver se é certo ou não. Esta primeira parte... ele apagou-se. Esta primeira parte do estar disposta a ouvir, e eu tinha aqui alguns versículos que ia vos mostrar, mas eu posso vos ler na mesma. Como vocês vão perceber, problemas da audição espiritual não somos nós as primeiras a ter. Porque às vezes temos surdez espiritual. Deus fala connosco e nós não ouvimos. Isto é uma coisa muito antiga. O Velho Testamento está repleto de passagens em que Deus falou ao seu povo e eles, nada. Eu vou-vos ler 2 passagens. A primeira encontra-se a 2 Crónicas 24, 19, que diz assim: Porém enviou profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Então Deus enviava profetas que lhes dava mensagens, que lhes explicava a vontade de Deus e eles fingiam que não estavam a ouvir. A segunda passagem que eu vos queria ler, vocês ouvem em Neemias 9, 30, que diz assim, quando estava a ser explicada a história do povo de Israel: Durante muitos anos foste paciente, Deus, foste paciente com eles, enviaste o teu Espírito, os advertestes por meio dos teus profetas. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos. Então, Deus falava, Deus corrigia, Deus enviava profetas, porque eles não tinham a palavra completamente escrita como nós aqui hoje temos, e eles entravam a 100, saía a 200, não queriam saber. E isso é um padrão de comportamento durante todo o Velho Testamento, inclusive depois deles saírem do Egito, como vocês sabem, que viram grandes sinais e maravilhas, e a dureza e o murmurar deles. É incrível, não é? É incrível, mas nós somos iguais. Nós somos farinha do mesmo saco. E também nós, muitas vezes, Deus nos fala, e pode falar através de um pregador, pode falar através de um livro que algum irmão escreva, pode ser através da Bíblia, como eu vos disse, pode ser às vezes um conselho ou uma ajuda que alguém nos dá, e nós entramos a 100, saímos a 200. Também não ouvimos, não nos interessa. E isso há um preço que se paga, porque da mesma maneira que o povo de Israel, porque não ouvia Deus, não viu a transformação de Deus nas suas vidas, também acontece connosco. Quando nós não queremos ouvir, também não experimentamos. Há um preço que se paga sempre. Não queres? Tudo bem, não queres, não és obrigada. Mas também não recebes bênção nem transformação como poderias. Às vezes, essa recusa de ouvir é deliberada. Nós não queremos ir ponto.
eu não quero ouvir, Deus vai me tirar da minha zona de conforto, isso vai me incomodar, eu sempre fui assim, eu sempre estive assim, eu sempre vivi assim, não quero. Outras vezes é mais subconsciente, não é tão direta. E às vezes é só, mas e depois o Senhor me pede isto, depois o Senhor me pede aquilo. Vou encher a minha vida com muitas atividades, estou sempre a fazer alguma coisa, estou sempre a trabalhar na cozinha. E assim depois não consigo ouvir o que acontece na sala. Então não é tão rebelde no sentido de dizer eu não quero ouvir e ponto, eu não vou entrar na sala de estar e ouvir Jesus, ponto. Mas é mais, eu estou aqui muito ocupada na cozinha, agora não posso. Mas é na mesma uma recusa, porque não estamos a priorizar as coisas como devia ser. E quer num caso, deliberadamente, quer noutro caso, que seja não tão consciente, o resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. Abafamos a voz de Deus. Não dá para ligar mesmo? Ok. Abafamos a voz de Deus e perdemos a oportunidade dele nos ensinar, perdemos a oportunidade dele nos transformar, perdemos a oportunidade dele trabalhar em nós e mostrar a sua glória a este mundo, irmãs. É por isso que nós estamos aqui, sabem? Para mostrar a glória de Deus nas trevas. Não é para nós crescermos, ficarmos muito espirituais e não traduzimos ao mundo o que é Deus. O propósito dele trabalhar em nós é refletir a sua imagem ao mundo. E quando nós não temos essa oportunidade, ficamos baças, ficamos opacas e não somos os vasos que devíamos ser nas mãos de Deus. Por isso o Senhor Jesus, quando esteve aqui na Terra, e vocês ouvem essa expressão várias vezes nos Evangelhos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não parece muito lógico, não é? Porque ouvidos todos tinham. Mas há ouvidos que não ouvem, porque não querem ouvir ou porque não lhes interessa ouvir. E nós podemos ser assim também. Ouvir também não é só o suficiente, como nós aprendemos com Marta, porque ela ouviu, mas ela agiu depois disso. Nós, depois de ouvirmos, temos que agir de acordo com o que nós sentimos que foi a direção de Deus. E isso faz toda a diferença. Nós aplicarmos a verdade de Deus nas nossas vidas, faz com que haja essa transformação que seja desencadeada. Quando eu não ouço a vontade de Deus para a minha vida, quando eu não ouço a voz dele, eu impeço até que no futuro ele fale de novo comigo. Sabem como a cera faz aos ouvidos físicos, excesso de cera, a pessoa não está a ouvir bem? Às vezes há casos de pessoas que já não estavam a ouvir bem, doutor, não estou a ouvir bem, ele faz ali uma lavagem e agora estou a ouvir outra vez. É porque havia cera que estava a bloquear ali a audição. E espiritualmente, quando nós começamos a ganhar esta resistência de não ouvo uma, não ouço duas, agora não me interessa, agora eu não posso, agora... Começamos a acumular cera espiritual nos nossos ouvidos e a voz de Deus começa a deixar de ser nítida, começa a deixar de ser eficaz e por isso deixa de ser produtiva também nas nossas vidas. Então, limpemos aí os ouvidos e isso vai sem dúvida nos ajudar a crescer. Já dá para pôr... Priscila? Só um bocadinho que eu demoro bastante a iniciar. Mas nós podemos ler juntas essa passagem. Está em 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Foi umas mulheres que Paulo frisou e não foi pelas melhores maneiras, exatamente porque tinham problemas de cera espiritual nos ouvidos. 2 Timóteo 3, 7. Se alguém puder ler, se faz favor. Tá? Alguém pode ler? Que aprendemos sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Que aprendem sempre, não é? Que aprendem sempre. Então ele estava a falar destas mulheres que estavam carregadas de pecados e concupiscências e uma vida supostamente espiritual. Se vocês lerem a descrição, não estamos a falar de mulheres perdidas, estamos a falar de mulheres com a igreja, que aprendem sempre, diz o versículo 7, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Elas estão sempre a ouvir, mas não entra. É aquilo que Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Elas tinham ouvidos para ouvir, mas não ouviam. Aquilo não entrava, aquilo não produzia nada. E estavam sempre a aprender. E parecia sempre que sabiam, mas não sabiam, porque aquilo não entrava e não fazia diferença. Eu queria vos mostrar uns versículos em Ezequiel. Ok. Obrigada.
Será que isto já dá para... Vamos andar para a frente. Estes eram os versículos que eu vos li há bocado, de que eles não ouviam os profetas e não lhes davam ouvidos. E é exatamente agora estes que eu vos queria ler, que é um mau exemplo como Israel tinha em relação a Deus. Isto encontra-se em Ezequiel. E diz assim: e eles vêm a ti, Deus, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como o povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave e que bem tens, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Esta parte final, existem outras versões que falam, tu és como um cantor que canta uma música romântica lindíssima, bonito, que canta bem, que tem uma voz melodiosa, que sabe tocar, que tange bem, que sabe tocar muito bem o instrumento. Mas é só isso, é só uma melodia que se ouve. Sabem, ouve-se a música e vai-se embora, ficou tudo igual. Então eles, quando ouviam a voz de Deus, que bonito, muitos elogios, o Senhor é poderoso, mas depois não punham em prática, não punham em obra aquilo que era-lhes falado. Então Deus não conseguia fazer mais nada na vida deles. Por melhor que Deus lhes falasse e por quem Ele enviasse a falar a sua palavra, não fazia diferença, porque eles ouviam e não colocavam em prática. E, infelizmente, irmãos, eu não sei de vocês, mas eu identifico-me muito com isto. De fazer o que é normal fazer como crente. Eles vêm a ti como o povo costumava vir e se assentam diante de ti como o povo, ouvem as tuas palavras, mas não o põem por obras. Vir aqui à igreja, às vezes durante anos, ouvir e aprender, gostar de estar nos cultos, gostar de ir às conferências, aos acampamentos, às atividades todas, mas não pomos nada em prática e depois lisonjeamos com a nossa boca. Da nossa boca só se ouve louvores e falamos bem espiritualmente e elogiamos os outros e elogiamos a Deus. Mas depois, na prática, aquelas palavras não fazem diferença nas nossas vidas. E isso é triste. Conhecendo o Deus que nós temos, isso é muito triste. E, infelizmente, era bom que isto fosse uma coisa do passado, mas não é. É bem de nós hoje também. Por isso, Tiago, e vocês conhecem sem dúvida este versículo, Tiago 1:22, que diz: e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, e olha esta parte a seguir, enganando-vos a vós mesmos. É porque nós ouvimos e achamos que é espiritual ouvir, mas ouvir é só ouvir, é natural. O que é espiritual é ouvir e processar. Por isso é que Tiago diz: e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque depois nós ganhamos um certo conforto de acharmos que estamos a ouvir e que estamos a ser espirituais. Ouvir, qualquer alma que já tenha nascido novo, ouve. Pôr na prática, são aquelas que têm estrutura e maturidade para o fazer. E aí é que se diferem as águas, é que há uma divisão de águas. E eu não sei que lado é que nós estamos, mas irmãs, é impossível nós dizer que amamos o Senhor e depois fazemos isto. Isto não é amor, isto não é obediência. Obediência é ouvir e praticar. Se o Senhor diz que nós devemos nos amar uns aos outros, se o Senhor diz, como dizem Colossenses, que nós devemos nos perdoar uns aos outros, e se tenho queixa contra alguém ou ofensa contra alguém, eu perdoo como Cristo me perdoou a mim. O Senhor não está a brincar quando está a dizer isso. Não está a dizer poesia muito bonita para eu ler. Ele está a dizer que eu, na prática, seja o que for, e o que me tenham feito, ou que eu tenha produzido ou contribuído para isso, eu devo perdoar. Não é opcional. E às vezes nós enganamos-nos, inclusive, em questões dispensacionais, e lá está a divisão da palavra como deve de ser. Porque em Mateus o Senhor Jesus falou que quando tiveres um problema com o teu irmão, tu deixas a oferta que está no altar e vais ter com ele, e vais dizer que tens um problema com ele. E se ele não aceitar o teu perdão, tu vais ter com a igreja e pedes a alguém para vir contigo. E se ele não aceitar o teu perdão, e depois aí é que vais ter com a igreja, e da igreja alguém tem que ir lá para disciplinar a questão. E nós pensamos que aquilo é para nós. A presente dispensação, aquilo é dispensação da graça? Temos que falar, como foi a semana passada, fazer o fio. A dispensação da graça está nas epístolas de Paulo, ponto final, parágrafo. E Jesus, quando estava a falar, falou a igreja. É a igreja corpo de Cristo? Não.
Não é a Igreja Corpo de Cristo, não é para nós. Então, quando ele está a dar essa abordagem de que eu tenho que confrontar alguém com o pecado da pessoa e exigir que a pessoa me perdoe, não é presente dispensação. Há situações em que o correto é realmente nós irmos com a pessoa esclarecer. Mas deixem-me que vos diga que 90% das questões nós ficamos caladas, nós ficamos quietas, nós vamos à presença do Senhor e digo, Senhor, aquela pessoa magoou-me, aquela pessoa feriu-me e prejudicou-me, mas eu perdoo-a como tu me perdoaste a mim. Mas é mais fácil confrontar. Parece que é mais espiritual. Irmãs, temos de dividir bem a palavra. Paulo nunca, nas epístolas dele, disse que quando tens um problema com alguém, tu vais e confrontas essa pessoa. Porque a dispensação era diferente. E Jesus, quando falou daquela questão, lembram-se que o Senhor Jesus explicou que a quem vocês perdoarem os vossos pecados são perdoados. A quem vocês reterem os pecados, essa pessoa não recebe perdão. Por isso é que o perdão entre as pessoas era tão importante. Se eu tinha um problema com alguém, com um irmão, mas não é um irmão numa igreja Corpo de Cristo, era a igreja messiânica, se eu tinha um problema ali, eu tinha que resolver por causa de mim. Por isso as coisas não ficavam esclarecidas. Aquele pecado não ficava perdoado. Hoje não é assim. Hoje, em Cristo, nós devemos perdoar tudo a todos. E isso é quase como estarmos a pôr com o tapete e alguém nos pisar. Mas é isso que Cristo quer de nós, na presença de dispensação. E quando Deus me diz isso, e é difícil de digerir, e é difícil libertar esse perdão, queridas, é difícil, mas é o que tem que ser. E se eu tenho ouvidos para ouvir, eu agora tenho que pôr em prática. E aí é que eu vou crescer, e aí é que eu vou amadurecer espiritualmente. E aí é que nós mostramos amor ao Senhor, sabem? Porque amor de palavra, blá blá blá, amor é na prática nós mostrarmos que a obediência para nós ao Senhor é importante. Um crente do passado, que foi uma grande bênção nos escritos dele, que chamava-se Oswald Chambers, disse acerca da obediência: todas as revelações de Deus estão trancadas até serem abertas pela nossa obediência. Obedece a Deus naquilo que Ele te revelou e instantaneamente derramará algo mais. Deus nunca revelará mais verdades acerca dele próprio até teres obedecido àquelas que já sabes. Podes ter certeza disso. Deus não te vai dar mais do que aquilo que já pões na prática. Ele dá-te uma porção. O que é que tu fazes com aquilo? Se tu pões na prática, se tu obedeces, Ele vai dar-te mais. E mais, e mais. Agora, se nem o básico tu já praticaste, Ele vai-te dar mais? Obviamente que não. Eu uma vez li uma frase num livro que eu achei muito interessante, que é: Deus não revela a sua vontade a curiosos. Às vezes nós gostávamos de saber, Senhor, qual é a tua vontade? Mas é por curiosidade, nós não íamos fazer e Ele sabe. Deus só revela àqueles que já obedecem naquilo que é claro na palavra de Deus. E quando há coisas que não são específicas, como uma direção de que cidade é que vou morar, em que trabalho é que vou fazer, alguma questão familiar que não está específica ali na Bíblia, para eu saber a direção dele, Ele só se vai revelar se eu já na prática fizer o que Ele já me esclareceu ali na Bíblia, que é a vontade dele. Então, às vezes é ridículo e muitas vezes a malta mais nova querer saber a vontade de Deus é tão importante. A vontade de Deus é realmente importante, mas a vontade de Deus não é mistério. Ele já revelou muito disso na palavra. Se tu praticas, Ele depois vai te esclarecer em relação ao resto. Mas Ele não vai revelar mais se nós já não estamos a fazer o que Ele já há pouco nos revelou, o básico que nos revelou. É como aquela parábola dos talentos, não é? Que Ele deu 1 talento, deu 5 e deu 10. Aquele que teve 1 recebeu uma porção também. Mas foi escondeu com medo. E a dar uma má reputação ao patrão dele, né? Porque com medo dele é porque sabia que ele era uma pessoa que ia acertar contas. Os outros não. Os outros produziram com aquilo que lhes foi dado. Todos tiveram. Mas o que é que fizeram com isso é que foi opcional. E às vezes é isso. Deus dá verdades básicas a cada uma de nós. O que nós fazemos depois disso é opcional. Mas depois não se queixem, depois não queiram o poder de Deus na vossa vida, depois não queiram a eficácia e não queiram os dons a manifestarem-se, porque se já no básico não estão a fazer, como é que vão fazer no mais? É mais. Então, desafiadas estamos todas, irmãs, a levar a sério o que Deus nos diz. E quando Jesus foi entregue às mãos de Pilatos, e ele estava a querer despachá-lo, porque ele estava a perceber que aquilo era um conflito que ia muito mais além de uma questão simplesmente religiosa, percebeu quem era Jesus. E ele faz esta pergunta aos judeus e diz: que farei então com Jesus chamado Cristo? E é a pergunta que eu vos faço hoje também. O que é que vocês vão fazer
com Jesus chamado Cristo. Ele é Senhor nas vossas vidas, Ele manda nas vossas vidas, Ele tem palavra ativa nas vossas vidas, Ele é aquela pessoa que vocês buscam todos os dias, porque sim, não é só porque precisam, não é só com momentos de dificuldades, ou é aquele Jesus que os judeus não reconheceram e por isso, logo depois desta pergunta, eles disseram crucifica-no, os judeus, não queriam nada com Ele. E às vezes nós achamos que como crentes nós não fazemos isso, mas fazemos. Nós às vezes recusamos o Senhor Jesus quando não lhe ouvimos e não o seguimos como deve ser. Então já vimos que ouvir é importante, pôr em prática é importante. E lembram-se da outra... Terceira era qual? Muito bem, Cristina estava com atenção. É citar a disciplina. Porque diz a Bíblia, e eu quero aí que todos abram, por favor, em Provérbios 3, versículo 12, um versículo que também aparece em Hebreus, mas é a citação deste. Provérbios 3, 12. Provérbios, Velho Testamento. Abrem Salmos, abrem a seguir Provérbios. Olha o que ele nos diz. Tá? 3, 12. Wanda, podes ler, se faz favor. Provérbios 3, 12. Que o Senhor repreenda aquele a quem ama, assim como o pai o filho a quem quer bem. Um bom pai corrige, certo? E muitas das crianças mimadas que nós temos aí é falta de correção. E Deus não é diferente, porque o Senhor repreende, corrige aquele a quem ama. E quando Ele nos corrige, como corrigiu a Marta, é por amar, porque senão deixava de estar, olha, não vou ligar, vou-me chatear, o jantar está a ser tão agradável, agora vou-me chatear por causa da Marta. Não, Ele corrigiu logo, que é para aquilo depois não degenerar em algo pior. E é isso que Ele quer fazer em nós, quando nós temos às vezes os chiliques, ou alguma ação menos boa, uma palavra menos bem dita, um pensamento errado acerca de alguém, e Deus corrige-nos, o Espírito corrige-nos, para evitar que aquilo se alastre, cresça e degenere muito mais. Agora, nós podemos ouvir ou não, mas se nós tivermos a noção, o Senhor ama-me, Ele repreende-me porque Ele me ama, isso vai fazer toda a diferença. Agora, a questão da disciplina, aceitar a disciplina, o grau de disciplina que Deus vai aplicar na vossa vida e na minha vida, depende do nosso grau de maleabilidade. Ora, pois é. Ou seja, está sempre proporcional. Vocês que são mães de mais do que um filho, sabem que cada filho tem um grau de resistência diferente. O castigo não pode ser igual para todos. Um é mais sensível, o outro é mais duro. Uma mesma coisa num quebrava por completo, no outro está-se bem, tem mais resistência. Ou seja, um bom pai sabe agir de acordo com o filho e aplicar o castigo, a disciplina, proporcional à situação e à criança ou ao filho que é. Deus não é diferente. Deus não aplica chapa certa para todas nós. Ele personaliza a disciplina de cada uma de acordo com o que cada uma precisa, com o que cada uma necessita no momento. Não é algo indiscriminado. Isso dá um ar personalizado e faz com que normalmente nós possamos ver que é o amor de Deus que está a cuidar de cada uma dessas coisas. Então, se isso é verdade no relacionamento de pais com filhos, que essa disciplina tem graus, também é verdade com o nosso Pai Celestial. Por exemplo, se nós formos mais maleáveis, somos mais obedientes. Então, quando Deus nos diz alguma coisa, nós descarrilamos um bocado, Ele chama-nos a atenção, corrigimos logo, e por consequente, porque corrigimos a trajetória, o grau de disciplina vai ser inferior. É lógico, não é? E muitas vezes até indolor. Porque nós corrigimos, espera, desculpa senhor, é assim, eu já percebi, agora vou bem. Se nós formos mais duras, e eu acho que estou a ler os pensamentos todos a pensar, isso sou eu. O Senhor diz-me e eu faço. Se vocês forem sinceras, como eu estou a ser agora com vocês, eu sou pendo mais para o outro lado, da dureza. Que o Senhor diz, agora não dá jeito. Sim, é verdade, isso, tens toda a razão, mas... E a obediência não acontece, o grau de disciplina vai ser maior e vai doer mais. Faz lógica, não faz? Um pai que diz uma coisa a um filho, um ouve e faz logo, o outro, não, ainda depois a discutir, aí já não vai ser só palavras, já vai entrar em ação.
Com Deus é a mesma coisa, o grau de disciplina é diferente. E então, muitas vezes, e vocês não pensem que Deus está a ser injusto quando faz esse grau mais forte. Ele está-nos a querer corrigir a nossa rebeldia, porque se Ele não trava essa rebeldia vai nos travar a nós. Tenham a certeza disso. Um pai que não corrige a rebeldia de um filho, inclusive Provérbios até fala que deve-se usar a vara para tirar o inferno dele. Aquela alma está destinada ao inferno. Isso não é correção com a palavra de Deus que diz assim, por eu te amar e porque eu quero que tu percebas o que é pecado, quem Deus é, eu vou-te corrigir. É essa a postura. E Deus faz a mesma coisa connosco. Há rebeldia em nós que faz mal, que nos quebra, que nos deforma. Neste caso já não se aplica a questão do inferno, sendo nós já salvas, mas de qualquer modo pode fazer com que nós vivamos vidas más e duras neste mundo por causa dessa rebeldia. Então quando Ele nos quer corrigir é para travar isso, não se esqueçam disso. E Ele às vezes pode usar vários castigos, como por exemplo nós usamos com as crianças. Ficar de castigo por um tempo, e às vezes acontece-nos. Temos que esperar por uma coisa que queremos muito, temos que ficar de castigo, entre aspas, neutralizadas durante um tempo. E isso custa-nos, porque nós temos esta ideia de que a produtividade é que dá-nos valor. Pode ser ficarmos sem os brinquedos durante um tempo, alguma coisa que nós queremos muito, gostamos muito, aquilo é importantíssimo, ou uma pessoa, ou um relacionamento, deixa de ter, deixa de existir, deixamos de ter aquele objeto, aquilo é a nossa distração. E pode ser, às vezes, chegarem problemas difíceis à nossa vida, irmãs. E nós não estamos aqui a defender a apologia de que quem tem problemas na vida é porque fez alguma. Isso era um bocado dos amigos de Jó. Tu fizeste ter feito alguma, Jó, porque estás aí com estes problemas. Mas há problemas que nós temos por questões de desobediência a Deus. Não tenham dúvida. Só um bom pai é que faz isso e ele é um bom pai. Eu não sei discernir se o que eu estou a ter neste momento é um problema na minha vida por causa da desobediência. Mas, se for no minimamente sábia, eu vou à presença do Senhor e digo, Senhor, Tu estás no controle de tudo e eu aceito isso. Eu peço-te perdão. Se porventura isto que chegou à minha vida é consequência da minha rebeldia, ajuda-me a melhorar. Essa é a postura correta perante qualquer problema. Nós já sabemos a origem, o grau deles. Jó nunca soube porque é que lhe aconteceu aquilo tudo. Pois não? Deus alguma vez deu-lhe uma explicação, Jó. Olha, eu estive a falar com o diabo e depois nós tivemos uma coisa. Não. Mas aceitou o sofrimento dele e muitas vezes o sofrimento, no caso de Jó, foi para testá-lo, no caso de Paulo, foi para prevenir que ele pecasse. Deus deu-lhe aquele espinho na carne para ele não se vangloriar. Às vezes Deus dá-nos problemas que é exatamente com o aspecto de evitar que nós mais à frente vamos cair, mais à frente vamos tropeçar, mais à frente vamos ter uma desonra. Seja qual for a origem do problema, Deus está no controle. E essa postura humilde de dizer, Senhor, isto é malibilidade. Senhor, eu não sei porque é que isto chegou na minha vida, mas eu peço-te perdão se de algum modo eu te entristeci, se eu te magoei, se eu te desobedeci, ajuda-me a melhorar nisso. Essa é a postura sempre correta, irmãs. E foi isso que aconteceu com Maria e com Marta, neste caso. Quando Jesus falou com ela, ele foi direto, ele pôs logo o dedo na ferida, tu estás ocupada com muitas coisas. E era, estás aí na cozinha e não é, a melhor parte é aqui. Não dou ali a rodear, sabes, Marta, tu és uma boa pessoa, eu gosto muito de ti, e obrigado por nos receber aqui. Epá, mas eu fui logo direto. Ele pode ser direto, porque ele não magoa ninguém desnecessariamente. Nós, às vezes, sermos diretos, até podemos magoar alguém, não? Deus nos dê sabedoria e Deus nos mel nas palavras. Mas ele foi direto, porque ele é direto, porque Deus é direto, e tocou logo no que tinha a tocar a Marta. E Marta também tem um mérito ali na reação, porque depois não vemos ela a começar ali uma discussão, mas sou sempre eu, e eu agora é que sou amada filha, eu estava a querer fazer uma coisa boa. Vemos que ela teve ali a postura correta e isso faz dela um coração maleável, que nós depois tão maravilhosamente vemos em João 11. Eu penso que tenho aqui este versículo de Hebreus, vamos ler juntas. Toda a correção, de facto, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Verdade, certo? Alguém é corrigido, que bom, aleluia. Não. É frustração no momento. Mais tarde, depois de processado, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Estão a ver a disciplina? E estão a ver a obediência e a correção do Senhor. Esta é a passagem que fala também de que, aquela passagem de Provérbios, de que o Senhor repreende aquele a quem ama.
Na altura não parece grande coisa, na altura Marta também não gostou. Mais tarde. E isso é natural, irmãs. Não temos que achar que ser espiritual é gostar de tudo e dizer, obrigado, Senhor. Sim, eu sei que tu me amas, Senhor, mas obrigado, mas agora tenho que processar um bocadinho isto. E na presença do Senhor, nós vamos depois escolher este fruto de justiça e de paz a todos aqueles que por ela, pela correção, foram disciplinados. Muito bem. Isto é Hebreus 12:11, perdão. Consolemos, irmãs, com estas palavras que diz aqui este salmo. Como é feliz, bem-aventurado, o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei, tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. Grande diferença, não é? Por um lado vais passar pelos dias maus tranquilo, exatamente porque o Senhor te disciplinou e corrigiu e tu já sabes que Ele faz porque te ama. O ímpio, aquele que recusa a palavra de Deus, vai-se abrir uma cova e é lá que ele vai cair. Faz diferença? Não faz? Nós aceitamos a disciplina do Senhor. E isto tudo é amor. Esta disciplina é tudo amor que nós aceitemos. Então o segredo, nós estamos mesmo a terminar, mas o segredo para nós melhorarmos o nosso relacionamento com Deus e começarmos a conhecer melhor Deus, encontra-se aqui nesta passagem de Provérbios, que eu vou-vos ler também, porque é uma versão diferente, que Deus diz, se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Se acatarem, é ouvir, obedecer, aceitar a disciplina e vai haver uma revelação da parte de Deus que é diferente. E nós vamos ouvir os pensamentos de Deus. Ele vai nos revelar aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele decide para nós. Estamos mesmo a terminar e eu acho que às vezes nós como crentes temos esta ideia errada de que a salvação que o Senhor Jesus nos conquistou foi a mesma coisa que inscrever-nos num seguro contra o fogo. Ou seja, há pessoas que às vezes se convertem com medo do inferno. Então, para evitar o inferno, eu aceito o Senhor Jesus, ou então porque queremos ganhar um bilhete para o céu. Então, eu aceito Jesus porque dá-me jeito, não vou para o inferno e vou para o céu. Fixe. Essas são consequências da salvação que Ele nos deu, mas não foi o principal objetivo. O principal objetivo do Senhor Jesus vir a este mundo, morrer na cruz, ressuscitar e com isso nos oferecer a salvação, é nos transformar. Não tínhamos dúvidas disso. Porque senão nós convertíamos e, zupa, céu connosco. Não era? Porque já não estávamos aqui a fazer mais nada e assim era uma prova evidente que alguém se tinha convertido. Ainda cá estás, não estás salvo. Olha, não havia igrejas, não é? Porque é que há, só se fossem os perdidos que eu ia à igreja para ouvir falar de Jesus. Mas o principal objetivo, e por isso eu preciso do meu Salvador, é porque eu realmente, como estou, não estou bem, Ele solucionou o problema do pecado na minha vida, com isso deu uma mais-valia de não ter que preocupar com o inferno nem com a condenação, com isso dá uma mais-valia ter a esperança da vida eterna junto dele, mas agora, aqui na Terra, eu tenho um propósito, e o propósito que Ele tem para mim hoje é eu ser feita à imagem e semelhança dele. E isso é aquilo que, segundo Coríntios 5,17 diz, que devia ser um versículo que todas saibaríamos de cor, que já somos novas criaturas, mas que a gente vai abrir, para não se enganarem nas vírgulas, segundo Coríntios 5,17, mostra aí esse poder de Deus nos querer transformar. É daqueles versículos que têm que estar sublinhados aí na Bíblia. E no coração. Segundo aos Coríntios 5:17. Tá? Cristina, podes ler, se faz favor. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Transformação, certo? Quando estamos em Cristo, há transformação. Somos novas criaturas. E então,
Não podemos ficar iguais, não podemos ser quem somos. Tudo se fez novo. Se fez novo, as coisas velhas já passou. Os velhos hábitos, as velhas maneiras de ser. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2, um versículo que também vocês com certeza conhecem muito bem: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. Outras versões dizem: não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados. Nós facilmente e naturalmente nos amoldamos ao mundo, ao sistema de valores do mundo, ao que o mundo diz que é fixe, ao que o mundo diz que é bonito, ao que o mundo diz que é bom, o que o mundo diz que nós devemos perseguir e desejar. Seguimos as regras do mundo. Mas Deus diz: não vos amoldeis, não ganheis a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa cabeça, transformação. E esta palavra que aparece aqui em transformação, que é um coração maleável, que por isso é transformável perante o Senhor, notem que ele não é maleável para o pecado. Não vos conformeis, mas transformeis. Na parte espiritual é transformada pelo Senhor, na parte do mundo é resistência. Não ganha o feitio e a forma do mundo. E só o Senhor é que consegue nos dar essa sabedoria de não e sim. Não para o mundo, sim para Ele. A palavra grega que aparece aqui neste de sermos transformados, ser de transformados, é metamorfosis, que é a palavra que vem para a nossa palavra, que é metamorfose. Que é a mesma palavra grega que no original aparece na Bíblia quando fala do Senhor Jesus se transfigurar no monte. Foi uma metamorfose. E metamorfose, uma das explicações, ou um dos significados da palavra, é mudar de forma ou transfigurar. E talvez, especialmente na escola, aquilo que se mais ouve falar normalmente, até porque são as mais bonitinhas, porque há outros animais que também sofrem metamorfose, tipo as rãs e isso, é a borboleta, que é aquela lagartinha, feinha, sem graça nenhuma, e que é mesmo feinha, diga-se de passagem, que até nem se diz lagarta, diz-se larva, só mesmo para mostrar o grau de beleza, que come aquelas folhinhas, não tem graça nenhuma, e é simples e rasteja, e que depois entra no casulo e sofre a metamorfose, e tudo muda nela. Ela fica esplêndida e bonita quando sai do casulo, é aquela borboleta colorida que voa, já não rasteja, voa, e a transformação dela não é só fisicamente, a borboleta sofre transformações internas, ela muda a alimentação dela, ela muda os órgãos por dentro dela, ela muda os comportamentos dela, ela já não anda a rastejar, ela agora gosta de voar, andar de flor em flor, muda tudo. E isso é uma imagem tão bonita para nós também, irmãs. Naturalmente nós seremos larvas e seremos lagartas, e não vamos estar aqui a romantizar a questão de dizer assim, depois quando aceitamos o Senhor Jesus tornamos borboletas. Não, há pessoas que são larvas a vida toda. Essa transformação só vem quando a minha vida mostra Cristo. Quando a minha maneira de comer espiritualmente é diferente, a minha maneira de vestir é diferente, a minha maneira de falar é diferente, a minha maneira de agir é diferente, a minha maneira de me comportar com os outros é diferente. Então aí eu estou a ser borboleta. Mas não podemos achar, porque aí estou diferente mesmo. E inclusive, é como aquela música diz, tudo em mim mudou quando criei no Senhor, nova vida começou. Coisas que eu amava, renunciei, e amo agora aquilo que então desprezei. É que aquelas coisas antigamente eu já nem consigo fazer. Eu já não consigo falar assim. Eu já não consigo ir àqueles sítios. Eu já não consigo estar com aquelas pessoas. Eu já não consigo. O meu paladar mudou. Eu agora sou uma borboleta. Não me posso comportar como uma lagarta. E que o Senhor nos ajude a entrarmos toda no casulo. Esse casulo é aos pés de Jesus. Não haja dúvidas disso. E a transformação, irmãs, muitas vezes nem seremos nós a ver. São os outros que vão ver em nós. Mas nós saberemos que estamos diferentes. Porque nós mudamos de apetite, mudamos de comportamento. Mas aquela mudança maior e aquela beleza que toda a gente fica impressionada quando olha para uma borboleta, são os outros que vão ver. Não pensem que nós vamos ser vaidosas a olhar para o espelho. Ai, agora estou bonita. Não é por aí. Mas a nossa maneira de ser vai estar tão diferente. E isso vai fazer com que o nosso Senhor se veja em nós. E esse é o objetivo principal e primário das nossas vidas.